Pessoal, nesse episódio de hoje, eu quero falar da coisa mais difícil, quase impossível, de um político dominar. Um político, ele já é aquela pessoa que tem uma liderança própria, que já domina as situações. Ele é o cara, por exemplo, que domina, de certa forma, a publicidade, a propaganda, o marketing. Aí ele chama pessoas capacitadas, profissionais, gente que tem expertise nessa área para trabalhar debaixo das suas ordens, aquilo que ele manda, aquilo que ele ordena, aquilo que ele quer que faça, dentro da definição que ele tem da sua personalidade, dentro da definição que ele tem da sua figura, do seu personagem político. Então ele repassa aquilo para a turma que sabe fazer a coisa, que sabe colocar a roda para girar. Político é aquele cara que, de certa forma, domina a arte da retórica, da hermenêutica, da conversação, do discurso. Ele domina, de certa forma, a maioria dos políticos, o carisma, e por isso ele atrai, coopta, junta, agrega, congrega, traz pessoas para o seu lado. O político, ele domina, de certa forma, as leis, as normas, as regras, para ele poder fazer um mandato propositivo, para ele poder fazer um mandato realmente relevante. Mas há uma coisa que muitos políticos, quase que a infinita maioria, quase que a totalidade não consegue dominar. Trata-se do ego. E o que é o ego? Para a psicologia, né, esse substantivo masculino é uma coisa boa. O ego é aquilo que norteia a personalidade, o caráter da pessoa, né, que faz com que ela seja quem ela é diante do público, no interno, aqui no privado, mas também diante das coisas que são normais no dia a dia, na vida, no contato, na conexão, na vibe com as pessoas. O ego seria isso, uma coisa boa. Não vamos também defenestrar nem demonizar aqui o ego. Todos nós temos. O problema no político e em muita gente é quando isso se exacerba, é quando isso não tem mais controle, que é o caso aqui deste episódio que a gente está falando. Quando o camarada tem, como se diz aí comumente, o ego inflado, muito cheio de si, muito autoconfiante, só ele sabe das coisas, só ele lidera, só ele manda, só ele manja, só ele conhece o caminho das pedras. Quase sempre, isso que é muito positivo, também pode ser a derrocada, pode ser a ruína, pode levar o camarada de novo para o chão. Às vezes o político com um carisma muito grande, com um ego inflado, ele até consegue chegar no coração da população, ele consegue arregimentar, ele consegue ganhar confiança, credibilidade e, o mais importante, admiração e voto desses cidadãos e se eleger. Mas no mandato, se ele não tiver um controle disso, e aí ele pode sofrer uma derrota para si mesmo. Nós temos vários exemplos, a começar com Hitler, com Mussolini, a começar com essas grandes figuras da política, né, que não tiveram esse controle e que se arrebentaram. Nós temos o caso aqui no Brasil, notório, isso é público, é de conhecimento de toda a sociedade, principalmente daqueles que lidam com a política, de um cidadão chamado Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás, um jovem na época que andava de jet ski, que corria, que rompeu a barreira do som, pegando ali um jato, um supersônico, um trem desses aí, e fazia muita publicidade, camiseta, aquela coisa toda. Resultado, não controlou o ego na hora de administrar, na hora de gerenciar, na hora de ser o mandatário, na hora de ser um estadista. Virou um camarada que foi defenestrado pelos seus adversários, pelos seus oponentes, e foi impeachmentado, saiu pela porta dos fundos. E isto não é, digamos, um desprivilégio, essa coisa de não dominar o ego, de grandes figuras como Fernando Collor de Mello, Mussolini e Hitler, para citar apenas três. Isso às vezes acontece com um gerentezinho de uma empresa, acontece com o CEO de uma empresa, o dono, o administrador, acontece com um vereador,
acontece com o secretário, o assessor desse vereador, isso pode acontecer com o prefeito, com seus assessores. Cara, o que tem de assessor babaca, o que tem de gente rodeando, né, ali, satelitizando os mandatários e que parece mandam muito mais do que os líderes, é uma coisa impressionante. Gente que acha que mandato de 4 anos é para sempre e, detalhe, passa muito rápido mesmo. Então, de vereadores, para a gente falar aqui de políticos com mandato, a presidentes da República, é impressionante como nós temos nesse meio político pessoas que não controlam o ego, que são verdadeiros balões, aqueles camaradas que parecem um pombo, que anda sempre de peito empinado, de peito cheio, estufado. Isto é uma receita quase que infalível para queda. Então, muito cuidado. É comum se dizer que tem gente que não sabe subir num tijolo porque não sabe ter poder. Na hora que consegue, na hora que chega lá, às vezes se esborracha, se estabaca no chão porque não sabe controlar essa coisa que quase sempre, se muito bem controlada, se muito bem administrada, se muito bem domada, é sensacional. Mas em não sendo, pode levar à ruína, pode levar à derrota, pode levar você ao ostracismo e tirar você do cenário político. Nós estamos na véspera das eleições, muita gente começando a se articular, muita gente correndo, muita gente indo para os partidos, muita gente pensando, visualizando já as eleições do ano que vem. E esse ano, inclusive, de 2024, será uma eleição muito interessante, com muitas vagas sendo abertas para muito além das que normalmente já se tem, mas esse é assunto para outro episódio. Então tem muita gente aí que não está preparada para entrar na política, para fazer uma campanha, para depois ter um mandato. Não deve ser muito fácil mesmo, o camarada se olhar no cartaz, porra, eu sou o cara, ó, o meu cartaz é espalhado por toda a cidade. Se olhar na internet, ó, aí eu estou bombando, estou nos trends, tops da vida e tal. Todo mundo me rodeando, todo mundo correndo atrás de mim, todo mundo fazendo caminhada, todo mundo indo para frente dos palanques para me ouvir falar, todo mundo me ovacionando, todo mundo dizendo, tu é o bichão mesmo, tu vai ganhar. Não deve ser fácil, mas é possível sim. É possível a gente chegar aí um denominador, é possível a gente chegar aí numa chave que resolve essa situação e você realmente ser um político com os pés no chão, com capacidade de desenvolver uma campanha, ser eleito e um mandato que realmente tenha o público, o eleitor, o cidadão como o personagem principal da política e não você. Você é apenas um representante, você é apenas alguém que foi escolhido, você é apenas alguém que foi votado, você é apenas alguém que foi eleito. Começa a pensar dessa forma que você vai entender que você está ali para servir e não para ser servido. O cara que tem um ego inflado demais, o cara que tem um ego muito cheio, o cara que tem um ego enorme, indomável, ele quase sempre vai achar que é o centro das atenções. 2024, ano de eleições, está vindo aí e a gente não pode ficar de fora.